Batuíra desde 2009 e vai trazer para nós um estudo de caso TDM no processo mental. Vamos receber com muito carinho o nosso querido irmão Daniel Francisco. Bom dia a todos. TDM, tem pessoas que não sabem, né? O tratamento da depressão pelo magnetismo. TDM é o jargão dos magnetizadores, ok? O que aconteceu não foi planejado. Foi uma sequência de eventos que levou ao TDM mental. Está desligado? Meu amigo Afonso já me puxou o tapete. Ok. Antônio Gonçalves é o mentor da nossa casa. E ao lado, o passarinho Batuíra foi quem deu o apelido ao Antônio Gonçalves. A nossa casa é muito tradicional em Sorocaba. Daqui a 10 dias fará 80 anos de fundação. É um estudo de caso, né? A implantação do TDM mental na Casa Batuíra de Sorocaba. Alguns parâmetros para sentir a nossa situação. O primeiro TDM formal foi dado em 20 de 4 de 2009. Até julho de 2018, já passaram 727 assistidos. Meu objetivo aqui tem um público-alvo. Casas espíritas, onde a fluidoterapia tem que ser aplicada por imposição de mãos, ou tem pouco espaço físico para se colocar macas. Antes do TDM, na área de fluidoterapia no Batuíra, nós tínhamos palestra pública, passe espiritual, atendimento fraterno, passe magnético, todos por imposição de mão. Além das tarefas de assistenciais, cursos, mas na área de fluidoterapia eram esses dois trabalhos. Desde 2008, os magnetizadores estudavam livros sobre passe magnético. Um dia caiu na minha mão um livro Cure e Cure-se pelos Passes. E nós começamos estudando. Durante a palestra, os magnetizadores ficavam na casa, os passistas, né? Ficavam na sala de passes estudando. Não tinham um objetivo específico. Tá? Depois, nós estudamos a coleção toda de Jacó. E essa prática até hoje. Né? Antes da fluidoterapia, todo mundo estuda, todos os magnetizadores estudam livros, termina um, começa outro. Já foi Micaelo, já foi o Barão de Poté, e aí vai. Aí aconteceu um fato. Tinha um seminário de Jacó Mello em Poços de Caldas sobre TDM. E uma das trabalhadoras que estudavam os livros, éramos mais ou menos 10 a 12 pessoas. Ela foi passar um fim de semana em Poços de Caldas, na casa da irmã, e o Jacó estava fazendo essa palestra. Ela ligou o nome de Jacó ao livro e foi assistir a palestra. E ela veio com um livro, né? A palestra era sobre TDM, e ela veio com esse livro. Essa aqui é das primeiras edições. Eu li, ela impressou para mim, eu li em um fim de semana esse livro. E fiquei muito preocupado. Analisando dados. O que ocorria com os assistidos com depressão quando passavam no atendimento fraterno? Os passistas não sabiam qual é a doença que a pessoa tinha. Aí eu fui lá e fui analisar as fichas. Né? A maioria das pessoas tomava 2 passes e não viam mais, desapareciam. Aí será conexão com o TDM? Né? Minha dúvida. Verificação. 2 parentes daqueles que faziam os estudos, né? 2 parentes de passistas tinham depressão. Era o marido de uma trabalhadora e a mãe de outra trabalhadora. Né?
E eles tomavam passe espirituais toda semana. Não se queixavam, né? Quem não vinha era o pessoal que tomava passe no atendimento fraterno. Aí o seguinte, nós resolvemos nessas 2 pessoas aplicar só dispersivos. Mas como que a gente ia fazer isso se a gente só podia impor as mãos? Aí eu me lembrei que Jacó escreveu no livro O Passe, na página 191 da 9ª edição, que numa sessão dessa, se você mentalizar os dispersivos, ele tem um efeito satisfatório. Ok. Então, nós fizemos o seguinte, combinamos o seguinte, gente, vocês conhecem as 2 pessoas, combinamos entre os magnetizadores. Como é que era feito? Entrava 5, 6 pessoas na sala de passe, cada um sentava aleatoriamente, e o passista dava o passe na quem estava na sua frente. Quem cair quando cair essas 2 pessoas, vocês apliquem só longitudinais. Para todos os efeitos, o passe vai ser em posição de mãos. Nem os assistidos, nem os 2, nem os outros sabiam qual seria o procedimento. E era muito simples. Não gira por quê? É um vídeo. Não está linkado aqui. Não entendi? Na minha apresentação estava automático. Aqui tem que colocar? Tem que colocar onde parece aqui. Na minha apresentação vinha automático. Tá aí. Não, tudo bem. Não tem ainda não, né? É que depende do PowerPoint e não vai. A não ser que volte. Ok. Melhor seguir sem isso. Ok, gente. Na realidade é o seguinte, está vendo aquela mãozinha lá? Tá? Então, mentalmente, o magnetizador fica nessa posição aqui, e mentalmente a mãozinha desliza rapidamente da cabeça aos pés. Tá? No vídeo, aparece a mãozinha se movimentando, tá, ok? E a gente fazia, o tempo que durasse o passe, a gente fazia esse procedimento. E para todos os efeitos, foi um passe normal. Constatação. Naquela mesma noite, ao chegar em casa, o esposo da trabalhadora perguntou: por que o passe foi diferente hoje? E? Opa, funciona. Então, nós falamos o seguinte, olha, até eu convencer a direção a implementar a TDM, arrumar sala para a maca, comprar a maca, eu não posso ficar não tratando as pessoas, né? Se é para ficar com a mão paradinha, a gente fica e aplica o TDM. Então, nós resolvemos implantar o TDM como plano B dessa forma. E, quando tiver essas condições necessárias, a gente aplicava. Bom, como é que aplica o TDM? Peguei o livro de Jacó e segui o que estava lá. E, basicamente, no TDM tem 2 técnicas, os transversais e os longitudinais. Agora, apenas são 3 clipezinhos, não vai aparecer, né? O transversal, está vendo a mãozinha ali na região do esplênico? Então, faz transversal mentalmente, né? Você está com a mãozinha parada aqui e a sua mão virtual faz o movimento do transversal. Mesma coisa no longitudinal. E outra coisa, gente, isso porque no TDM, mas o passe, a gente dá passe magnético para inúmeras outras enfermidades, né? Gota, né? Então, todas as técnicas, tá certo? Podem ser aplicados mentalmente. Tato magnético? Pode. Sopro magnético? Pode. Foram curadas e no nosso plano B virou plano A. Acabou a ideia de comprar maca e implantar de outra forma. E aí, antes do 3º Encontro Mundial em Natal, em 2010, nós convidamos o Jacó para fazer uma palestra, um seminário, né, lá em Sorocaba, onde várias casas participaram, né?
Nessa ocasião, o Jacó me recomendou que eu participasse, e eu participei do terceiro encontro, encontrei o Afonso lá, né, no terceiro encontro lá em Natal, em 2010. E dessas duas, das casas que participaram do encontro, 2 delas quiseram implantar o TDM e nós treinamos. A primeira delas foi Gabriel Delane, em Sorocaba, onde o TDM foi implantado mais facilmente. Quando eu falei que a gente fazia mentalmente, ele falou, não tem problema. Nós já aplicamos os passes de ligar a mão, P1, P2, etc., mentalmente há mais de 1 ano. A outra casa foi a Sociedade Espírita de Araçoiaba da Serra, na cidade onde eu resido, né? Tem 20 mil habitantes, é um paraíso. Eu treinei os magnetizadores lá e, né, embora eles tenham maca, eles deitam a pessoa na maca, levanta a mão e aplica mentalmente. Tá? Bom, o tempo foi passando, né? E aí eu tinha que foi aumentando o número de assistidos, eu tinha que treinar mais gente, né? E eu aproveitei para tirar minhas dúvidas, tá? Então, espera um pouquinho. Onde está na codificação que passe magnético pode ser realizado mentalmente? Aí eu achei sobre fluidos na Gênesis, capítulo 14, o item 14 diz o seguinte, que os espíritos manipulam fluidos com a mente e o pensamento, usando a vontade. E no item 18 diz, o pensamento do encarnado atua sobre os fluidos espirituais como dos encarnados. Então aquilo que a gente estava fazendo está na codificação. Ok. E agora, mas será que a pessoa que faz isso tem que ter alguma habilidade, tem que ser médium? Né? Porque, veja, gente, eu já pratiquei uma má ação dando fluidos a quem não podia, fazendo as pessoas passar mal. Eu não podia dar falsas esperanças. Aí eu falei assim, como é que é possível verificar o controle dos fluidos pela mente? Aí esse exercício aqui o Jacó mostrou numa apresentação, eu adaptei. Então você faz um tato magnético, né, percorrendo as mãos ao longo do braço da pessoa, né? Caso não esteja homogêneo, muda de braço. A Abigail que eu diga, né, Abigail? Certo? Né? Quando eu fui fazer o teste nela, ela tinha um problema no braço, tinha que mudar de braço, senão não dava certo. Aí depois é o seguinte, aí você projeta, se está tudo homogêneo, senão muda de braço. Você projeta, por imposição, energia no antebraço. Evite articulações, tá, ok? Ok. Depois, você percorre novamente a mão fazendo tato magnético, ok? Para surpresa sua, você vai sentir alguma coisa diferente lá, que é o seu fluido, ok? Aí você remove os fluidos que colocou lá, por dispersivos transversais, faz o tato novamente, muitas vezes não retirou tudo, faz mais longitudinais, e depois você, mentalmente, né, com a sua mão virtual, projeta o fluido lá. Né? E determine, eu quero que o fluido lá. É muito importante esse comando mental. Aí você novamente percorre as mãos, está fazendo um tato magnético, tá certo? Diga-se de passagem, quando você está fazendo a primeira vez, faça com a mão, mas a gente pode fazer isso mentalmente. A nossa mão virtual pode fazer o tato magnético também. E você vai sentir a presença de fluidos lá. E não é raro as pessoas sentirem intensidade maior quando projeta mentalmente e quando projeta com as mãos, né? Aí você remove os fluidos novamente. Então, existe uma crença, existe um mito, que toda vez que você coloca as mãos numa posição de imposição de mãos, você está doando energia. A Nelly aqui, ela pode estar doando no laríngeo, fazendo tato magnético no laríngeo, ou pode fazer dispersivo. Tá? Então, o fato de você colocar a mão não significa que você está doando energia, depende do que você está pensando. E agora eu já respondo a pergunta para vocês, né? Henry Ford falou, se você acha que pode, você está certo. Se você acha que não pode, você também está certo.
E tem alguém que falou há 2000 anos, outra coisa, se não o curastes, foi porque não tinhas fé. Aí, outra dúvida que eu tinha, aonde está na codificação o uso de dispersivos? Eu não estou discutindo que funciona, a gente já via que funcionava, né? Mas eu queria saber tecnicamente, como é que está isso aí? Aí, pesquisando na Revista Espírita de 1868, tem um artigo chamado Ensaio Teórica das Curas Instantâneas, né? E os espíritos falaram para Kardec que a doença pode ser causada por duas maneiras, por duas causas. Uma, você tem que repor o fluido, é a tal de trocar fluidos malsãos por fluidos sãos, e a outra é porque você tem um mau fluido naquele lugar que você tem que ser removido. Ele não fala o nome de dispersivo, mas ele fala, quando você tem que trocar moléculas malsãs por moléculas sãs, você tem que fazer uma doação de fluidos doces, ele fala, suaves. E quando você quer remover aquele mau fluido que está no lugar errado, você joga um jato enérgico de energia. Gente, quando você está fazendo o movimento de dispersivos energicamente, o jato da sua mão está arrastando, como se fosse um VAP, o fluido. Então, com outro nome, está na codificação que, sim, nós precisamos usar, dependendo do caso, de dispersivos. Eu estou correndo, porque se eu não chegar no fim, não tem pé nem cabeça que eu vou falar. Não é meu. Não. Desculpe. O que é CAP? CAP 1736. Jeep Vinho de São José dos Campos, está com o vidro aberto lá embaixo. A chapa... Já achou? Ok. Aí veio outra dúvida. Quem estuda o TDM, veja que o Jacó recomenda, principalmente no TDM1, que logo que a pessoa sente na sua frente, você faça dispersivos para evitar que ela suga energia, tá certo? Tá bom. E onde é que está isso na codificação? Aí, Obras Póstumas 1:11, aí ele fala assim, daí se segue que pessoas que sem estar em contato corporal podem achar-se em contato pelos seus perispíritos e permutar a seu mau grado impressões e algumas vezes pensamento. Opa, então está na codificação também. Tá bom, e como é que é realizado esse contato corporal? Aí eu vou ter que entrar na ciência espírita para explicar. No Livro dos Médiuns, quando fala do perispírito, Kardec diz que lá o estudo está incompleto, que novos estudos virão sobre o perispírito. Tá certo? E aonde a gente vai buscar esses estudos? A gente tem preguiça de procurar. Porque no modelo organizador biológico do professor Hernani Guimarães de Andrade, tem uma explicação detalhada, técnica, do espírito, perispírito e alma. Os detalhes sobre a matéria psi está no livro Psiquântico. O professor Hernani é cientista brasileiro, espírita, com reconhecimento internacional, e nós, no meio espírita, não reconhecemos o seu trabalho. Quando ele busca criar um modelo para o espírito, ele está seguindo os moldes da ciência tradicional. Quando ele quer entender como é que funciona o átomo, os cientistas não criaram os modelos dos átomos, assim por diante, então ele criou o modelo do espírito. Bom, a pessoa, quando começa a estudar o MOB, modelo organizador biológico, fica assustado. Tem que ter alguns pré-requisitos. Por exemplo, o nosso universo físico tem 4 dimensões. O espírito, o perispírito, tem 2 corpos. Tudo isso ele usa no MOB.
o espírito é uma entidade com 4 dimensões, né? Da mesma forma que um ímã tem um campo magnético ao seu redor, nós temos um campo magnético ao nosso redor, que ele chama de campo biomagnético, ou CBM. A diferença entre o ímã e a gente é que as linhas de força do ímã estão na 3ª dimensão, e as linhas de força do nosso campo biomagnético atravessam a 3ª dimensão em relação à 4ª e fecha o circuito. E depois ele apresenta o conceito da matéria psi, a matéria da 4ª dimensão. Nosso universo possui 4 dimensões. Isso é um problema da física. Tem uma explicação didática e muito simples do físico chamado Carl Sagan nesse endereço do YouTube, tá certo? Lá, didaticamente, ele mostra a existência que o nosso universo tem 4 dimensões. Aonde diz na codificação que nosso espírito tem 2 partes, tá? Se vocês forem no Livro dos Médiuns, capítulo 6, item 119, está falando sobre bicorporeidade. Tem uma hora que os espíritos falam para Kardec: parte do seu perispírito vai e parte fica. Se parte vai e parte fica, tem no mínimo 2 partes. Então o modelo do professor Hernani está coerente com a doutrina. E agora, como é que eu provo que o espírito tem 4 dimensões? No livro Psiquântico, ele relata algumas experiências do professor Zollner, tá certo? O professor Zollner estudava as paranormais que faziam efeitos físicos, né, fenômenos de efeitos físicos, para entender cientificamente como isso ocorria. E teve uma experiência bastante elucidativa do caso. Ele construiu uma correia de matilha de couro dos 10 milímetros, né, lacrou essa correia, segurava na mão nessa emenda, em cima da mesa, e pedia para o médico o apoio do espírito para dar um nó nessa correia. Acontece o seguinte: tinha 2 hipóteses. A de Bosano diz que você desmaterializa uma parte da correia, dá um nó e materializa de novo. E tem a outra teoria que você leva a correia para a 4ª dimensão, dá um nó e volta. Então é o seguinte: no primeiro caso, se desmaterializa e materializa, a correia não aparece uma torção na cinta, né? E se aparece o nó e tem torção, é que esse processo foi feito na 4ª dimensão. E foi o que ocorreu. Então o professor Zollner chegou à conclusão que esse processo é feito pela 4ª dimensão. E quem realiza esse processo na 4ª dimensão só pode ser uma entidade com 4 dimensões. Então, ele concluiu. Aí o professor Hernani, o Zollner não estava querendo isso, não, só queria entender qual é o processo. E o professor Hernani chegou à conclusão: então, no modelo, o espírito tem 4 dimensões. Aí o conceito do CBM está na página 122 do livro Psiquântico. É o seguinte: toda carga em movimento, qualquer uma, é uma corrente elétrica. E toda corrente elétrica gera um campo magnético. Os cientistas médicos ficam procurando campo magnético no corpo humano e só acham campos muito pequenininhos. O professor Hernani mostra que o campo existe, mas ele está direcionado para a 4ª dimensão. Por isso, nem aquele SQUID, aquele monstro de aparelho que mede campo biomagnético, mede campos extremamente pequenininhos, porque eles estão medindo campos residuais. Porque o campo real magnético está dirigido para a 4ª dimensão. O campo biomagnético, então, da matéria física, né, do corpo físico, está direcionado para a 4ª dimensão. E a matéria psi, né, do espírito, está dirigida para a 3ª dimensão. E a troca de informações, esses 2 universos, né, da 4ª dimensão e 3ª dimensão, é feito pelo campo biomagnético. Né? Ele explica aqui: o CBM serve de elo de ligação entre a matéria física e a matéria psi. Portanto, possibilita a transferência de informações entre objetos do nosso espaço tridimensional e o espaço de 4 dimensões e vice-versa. Podemos dizer ainda entre o mundo físico e o mundo espiritual e vice-versa.
conceitos da matéria psi. Kardec, não tendo o nome da ciência, chamou isso de matéria quintessenciada. André Luiz chamou de matéria mental. A matéria psi, da quarta dimensão, ela possui 4 dimensões físicas. Os átomos da matéria psi também têm 4 dimensões. E os elétrons, prótons e nêutrons também têm 4 dimensões. Essa dimensionalidade da matéria psi confere a ela vários atributos que a nossa matéria física não tem. Exemplo: ser suscetível de sofrer influência modeladora do pensamento organizado. Eu posso, com o meu pensamento organizado, modelar a matéria psi. Capacidade de transmitir e receber informação. Capacidade de influenciar a matéria física. Aqui, esse plano aqui seria a nossa dimensão, aqui em cima a quarta dimensão e aqui a quarta dimensão. Então, o campo biomagnético circula entre a terceira e quarta dimensão. Isto aqui foi o que o André Luiz chamou de ovo áurico. E, finalmente, chegamos no modelo organizador biológico. E o professor Hernani não diz que o espírito é um peão, gente. Aqui está mostrando as partes do espírito. Em laranja ali é o corpo físico, tá certo? A parte de cima ele chamou de cúpula, a parte de baixo ele chamou de MOB. A cúpula mais aquele corpo em azul, tá certo? Esse corpo em azul é parte do perispírito associado à cúpula. O corpo vital mais o MOB está associado ao MOB. Então, ele diz o seguinte: Kardec estudou essa região anímico-perispirítica, onde o perispírito é o corpo astral mais o corpo vital, né? E a cúpula mais o MOB é o corpo mental ou espírito integral. Olha que interessante, gente. Aqui nessa região passam as linhas de força, tá? De campo biomagnético. Tá? Esse conjunto de linhas de força é o que é chamado alma. Veja, quando desencarna, o corpo físico desaparece. O corpo astral junta com o corpo vital. Cadê aquele campo? Desapareceu. Por isso que Kardec fala que alma, espírito, a alma só aparece em espírito encarnado. Ok? Aqui aparece então, olha aqui, a terceira dimensão, nosso espaço físico, né? E as linhas de força circulando na quarta dimensão. E o que seria o contato perispiritual? Seria o contato dos 2 campos biomagnéticos. Está o magnetismo mais uma vez envolvido no processo. Tá? Ou aqui também. Tá certo? Então, por isso, né? E agora, gente, isso aí é o seguinte: isso não é só isso só não acontece só na sala de passes. Eu acredito que muita gente aqui, quando chega perto de alguém, de alguma pessoa, começa a sentir alguma interferência, não consegue? Então, é esse o fenômeno. Então, da mesma forma que a gente faz no TDM, se vocês mentalizarem uns 10, 12 dispersivos mentais, você quebra essa sucção de energia e deixa de passar mal. Só por isso valeu você estar aqui hoje, hein? Aí é o seguinte, veja bem, quando você está fazendo o passe com gesticulação, você sabe o que o magnetizador está fazendo. E como é que eu vou saber o que o meu magnetizador está pensando? Então, eu criei uma folha de processo, tá certo? Que todo mundo tem que fazer igual. Tá? Na área médica seria o que o pessoal chama de protocolo, na fábrica seria garantia de qualidade. É uma ficha mais ou menos assim. Olha. Aqui está um TDM1, veja que tem o tipo de tratamento, tem qual é a revisão, porque eu comecei em 2009 com um, e aqui já estamos na quarta, quinta versão, tá? Do TDM. Então, está condensado tudo que eu faço no TDM1 nessa ficha. E essa ficha, como é que a gente dá o passo do TDM lá? Entra 4, 5 pessoas numa mesma sala, cada um numa cadeira, atrás na parede tem uma prancheta, a gente prende esse formulário
atrás na prancheta. Se o magnetizador tiver com alguma dúvida, ele pode dar uma olhadinha e acaba a dúvida. E ele segue sempre o mesmo processo. Então, independente do magnetizador, eu sempre obtenho o mesmo processo. E olha, gente, eu acho, é um dado para quem gosta de estatística, é o seguinte: esse procedimento eu faço 200 transversais e 270 longitudinais em 6 a 8 minutos. Ok? Aí, se a gente for no Livro dos Espíritos, pergunta 628, Kardec diz que nenhuma doutrina antiga, nenhuma filosofia, nenhuma religião pode ser negligenciada, porque sempre há germes de verdades, né? Aí, no M de 2013, 2014, Encontro Mundial, a Ionara falou que obtinha resultados satisfatórios tratando os centros de força dorsais, porque até então a gente só tratava os centros de força frontais, tá? E como não tinha mais informação, eu achei no livro de Cura Prânica que os longitudinais eram feitos ao redor do corpo. Então, ao invés de fazer só frontal e só na parte traseira, eu fiz ao redor do corpo, implantei esse sistema. E o tempo de passar do TDM1 para TM2 e de 2 para o 3 reduziu substancialmente. Olha aqui, naquela figura aqui, em preto, é o procedimento de 2010. Esse aqui é o procedimento de 2014. Aqui é a porcentagem de pessoas que mudam de nível. E aqui é o número de passes. Lá é semanalmente, então cada semana é um passe. Então, com o procedimento antigo, ninguém passava para o TDM2 com 3 semanas. Aqui já 10% passa. Com 5 semanas, já mais de 40% passa. Com 7 semanas, todo mundo passou. Quando eu precisava até 12 semanas para passar todo mundo. Então, reduziu substancialmente o tempo. Hoje, a gente consegue curar a depressão até em 6 a 8 meses, a gente consegue fazer TDM1, TDM2 e TDM3 pelo processo mental. Bom, e agora? Então, funciona. E por que funciona? Né? Então, eu quis saber por que funciona isso. Tá? Pesquisando, eu achei esse senhor aqui, o William Tiller, estuda também paranormalidade, né? Cientificamente. Né? E ele tem um artigo que ele diz assim, olha, antenas no reino biológico. É um conjunto de elementos que funcionam como antena, corresponde aos pontos de acupuntura do corpo. E um segundo conjunto de sistemas de antena, que está interligado com o sistema de pontos de acupuntura e de meridianos, corresponde ao sistema endócrinos, chakras ou centros de força. Tá? Então, o que o William Tiller diz é o seguinte, olha, o nosso corpo é similar a uma torre de antena, cada um com sua frequência. Tá? Onde as antenas seriam os chakras, o centro de força, ou os pontos de acupuntura. Aí, por isso que eu falei para vocês, a minha formação profissional. Sou engenheiro de telecomunicações, tá certo? Aí eu lembrei que quando a gente mede antenas, a gente chega a isso aqui, ó. A gente mede o que é chamado diagrama de irradiação. Tá? Então, veja que ao redor da antena, eu tenho sempre o lóbulo principal e o secundário, mas eu tenho os lóbulos laterais. Quando eu dou passe ao redor do corpo, eu estou atingindo todos os lóbulos, por isso o tempo reduz. Esse é um diagrama típico. Às vezes, pode ser esse aqui, tá? Onde os laterais são quase da mesma ordem de grandeza que o dorsal. O dorsal é sempre a 180 graus. No magnetismo, a gente aprende que o dorsal é aqui. Na cura prânica, ele diz que este aqui é maior que este. Então, como na época eu usei a cura prânica, eu usei esse aqui. E tratando esse aqui que eu consegui aqueles dados de redução, tá certo? Quem está certo? Os dois estão certos. Quando a gente tem um modelo para enxergar, a gente vê que depende do vidente que viu, que estava procurando lá o chakra, né?
né? Um centro de força, porque ele pode ter achado que esse aqui fosse maior ou esse aqui fosse maior. Ou ambos sejam da mesma intensidade. Talvez até, vou fazer a experiência, tratar os dois, ver se eu reduzo mais aquele de tempo. Essa experiência eu não fiz, mas vou fazer. Tá? Depois, gente, existem outros tipos de diagrama de radiação. Esse daqui, né, toda a circunferência é igual. Isso aqui é a antena do Wi-Fi da casa da gente, é assim o diagrama. Né? Tem lugares, tem antenas que tem, os lobos laterais são grandes e os dorsais são praticamente nulos. Tá? Então, gente, e agora, complementando, né? Se o que o professor Hernani falou está correto, tá? Se o professor Tílio está correto, né? Os plecos do sistema físico emitem um CBM em direção ao hiperespaço. O reflexo dessa emissão é percebido pelos videntes como os centros de força do perispírito. Olha o que eu estou falando. Quando eu descobri isso, gente, eu fiquei igual criança quando descobre que o Papai Noel não existe, tá? Então é o seguinte, o que é um plexo no organismo? É um lugar que tem um conjunto de nervos, um conjunto de arterial e conjunto de músculo muito intenso. O que acontece? A corrente é muito grande. Então, o campo é projetado na quarta dimensão muito grande. E os videntes veem isso como chakra. A gente aprende que chakra é visto no perispírito. Por isso que desencarnado não tem chakra, espírito não tem chakra. Tá? E aí está a explicação. Bom, e em sendo centro de forças uma antena, fica fácil essa troca de energias que existe entre o corpo humano e o fluido cósmico universal e vice-versa, tá certo? Funções psi. Aí, no livro da Psiquântico, o professor Hernani viu, separa, né? A parapsicologia separa os fenômenos as funções psi em duas funções, a função psi-gama e a função psi-kappa. A psi-gama são subjetivos e a psi-kappa objetivos, é a psicocinesia, que nada mais é a ação da mente sobre a matéria. Então, gente, quem movimenta fluidos é a mente e a vontade. Está em Kardec e eu mostrei no exercício. Os fluidos do espírito e do perispírito também é matéria. Também é um fenômeno psicocinético. Então, passe magnético, gente, é uma ação psicocinética. Movimentação de matéria pela mente. Percepção extrasensorial. O centro de força, agindo como uma antena, tem a habilidade de emitir e receber fluidos. Assim, no tato magnético, ele age com uma função psi-gama, ou percepção sensorial. Quando você está fazendo o tato magnético, a sua mão vai lá, você pode estar doando energia ou está apenas sentindo. Quem comanda é a mente. Ok? Bom, aí, gente, existem inúmeros tipos de passes, de formas de cura. Tá certo? Passe padronizado de ligar a mão, passe magnético, imposição de mãos, passe mediúnico, cirurgia espiritual, cromoterapia, toque terapêutico, reiki, e assim vai. Quer a gente goste ou não, todos eles são capazes de curar. Eles não curam todos os pacientes, mas eles curam todas as doenças. Tá? Quem quiser saber por que não cura todos os doentes, vejam na Revista Espírita um artigo onde o São Luís explica a cura moral dos desencarnados. Ok? Então, então, se todos curam, deve haver alguma coisa em comum. Então, veja, o que há de comum em todas essas atividades? Todas elas são funções psicocinéticas. No caso das fluidoterapias, qualquer que seja elas, imposição de mãos, toque terapêutico, qualquer uma, passe magnético, você está movimentando fluidos. Tá? O médium de cura,
médio de cura, né, ele deseja, ele não transfere nada, ele deseja que alguma coisa acontece e isso acontece. Isso foi visto em várias experiências, em várias universidades, com vários paranormais. O professor Hernani diz assim, estranha o mecanismo. O paranormal não precisa saber todo o processo para acontecer a coisa. Basta ele desejar o final e acontece. Isso foi feito com jogar moedas, com objetos inanimados, ou com cultura de bactérias em seres vivos, tá certo? Basta ele desejar mentalmente, a coisa acontece. E é assim que funciona os médios de cura. E vocês já ouviram falar que a gente deve dar passe igual Jesus, impondo as mãos? Já ouviram, né? Acontece o seguinte, se você for, eu tabulei lá, né? Das 40 curas milagrosas lá dos evangelhos, Marcos, João, Mateus, 19 ele deu um comando, 10 ele tocou, 5 ele impôs as mãos, depois o outro ele mandou orar, 3 foi à distância, e um ele mandou pôr saliva com terra, né? Então vê, Jesus não agia como passista, agia como médico de cura. E ele disse que nós podemos fazer o que ele fazia e muito mais. Tá? Então, veja, eu uso aqui o comando mental para acontecer em alguns tipos de curas lá no Batuíra. Um exemplo é da diabetes, ok? Eu dou comando nesse centro de força aqui, ó, nesse aqui, não é esse. Esse aqui chama ágina. Ele é responsável pelo sistema endócrino. Eu trato ele com dispersivos e doações de energias, em posições, e faço com que ele regule o sistema endócrino para que a insulina vá para o valor correto. E eu tenho uma taxa razoável de sucesso. Bom, uma nova verdade científica não triunfa ao convencer seus antagonistas e fazê-los enxergar a luz, mas sim porque eles morrem e surge uma nova geração já familiarizada com ela. Bom, isso aqui quem falou foi Max Planck, há um século atrás, sobre a física quântica. Você vê que ele era um sábio, além de ser cientista, era um sábio, né? E agora nós voltamos à tela do Batuíra, né? Então é o seguinte, eu tô em Sorocaba desde 2002, tá? E antes de 2002, eu morava em São Paulo e frequentava o Grupo Espírita Emmanuel em São Bernardo do Campo, por mais de 15 anos. Quando a empresa mudou para Sorocaba, eu fui para lá, entrei no site da FEB e procurei centros espíritas em Sorocaba. Tinha mais de 50. O primeiro filtro que eu fiz, eu falei, deixa eu ver o que é perto de onde eu trabalho. Tinha 3. O primeiro que eu fui foi o Batuíra, e eu fiquei lá. Eu já estava trabalhando uns 3 anos no Batuíra, quando eu descobri que o mentor do GEM, que eu imaginava que se eu fosse o Emmanuel, nada mais é que o Ibatuíra. Então eu estou lá por acaso. Tá? Depois, eu falei para vocês de leve que eu fui no 3º encontro mundial em Natal, em 2010. Meu voo terminou o encontro, meu voo seria no dia seguinte. Eu aproveitei essa manhã para dar uma volta perto do hotel, ver se eu achava alguma lembrança para a Sara, minha neta. É aquele calor que a gente não está acostumado, né? Eu parei debaixo de uma árvore muito grande, né? Para tomar um fôlego, e eu estava frustrado com o evento. Ninguém passou nem de longe sobre o que eu fazia. Não que as palestras tenham sido ruins, não é isso. Mas eu estava querendo alguém para dialogar. Nada. Aí veio um pensamento na minha cabeça. O que eu estou fazendo aqui a 3.000 quilômetros da minha casa? Aí eu levantei os olhos e tinha 2 Batuíra lá em cima da árvore. Pessoal,